Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao episódio de número 38 do Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Temos aniversário, Kleber. Isso não estava combinado, hein? Não. Isso aí não estava combinado. Foi um parabéns especial para ti, muitas felicidades. Obrigado, guria, obrigado. O pior é que essa música é da minha época, né? E, pois é, eu sei. Não tem nem como reclamar, né? Ai, que você consiga comemorar, mesmo no meio desse isolamento todo, consiga receber carinho das pessoas que você gosta nesse dia. Feliz aniversário. Valeu, Rê, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho e a lembrança. E vamos lá, quarentenar na quarentena, né? Pois é, hein? Viu só? Quando é que imaginou, hein, Kleber? Brincadeira, viu? Mas estamos aí, vai dar tudo certo. Então tá bom. Vamos lá começar nosso giro pelo mundo no Investidor em Foco. A Comissão Europeia avalia um novo pacote de estímulos de 750 bilhões de euros aos países do bloco atingidos pelo coronavírus. O mercado já criou expectativa com esse auxílio, pelo jeito, hein? Criou e assim, a gente já vê aí o mercado andando em campo positivo de novo nessa quarta-feira. A gente tem aí realmente uma expectativa de melhora em diversos aspectos. Primeiro, pela reabertura das atividades econômicas nos principais países da Europa, que já vem acontecendo, né, nas últimas semanas, de forma gradual, né, de forma coordenada, mas que já vem tendo um reflexo positivo nessa retomada das atividades. E esse estímulo só vai reforçar, só vai ajudar para que acelere o tempo de recuperação dessas economias, tá? Então isso já vem sendo muito bem recebido aí pelos mercados. Boa. E, bom, com Hong Kong ainda no foco do novo episódio da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a tensão entre os gigantes também se reproduz no mercado. A gente teve ontem alguns capítulos aí, não vamos chamar de novela, né, dessa nova minissérie aí entre China e Estados Unidos, né? Só relembrando, né, a China está com uma nova medida de um novo protocolo, né, uma lei de segurança nacional que ela quer impor, que acabaria podendo mexer muito com a independência de Hong Kong, né? Então, os Estados Unidos falou que se isso acontecesse, ele tomaria sanções, né, e adotaria sanções contra a China, né, e tanto ligado nas questões comerciais quanto em outras questões também diplomáticas. E isso mexeu muito com os mercados recentemente. Ontem a gente teve os Estados Unidos dizendo que iria se reunir para estudar quais seriam essas sanções. Do lado da China, para tentar apaziguar, o governo chinês disse que eles manteriam o judiciário independente, né, o judiciário de Hong Kong. Uhum. A grande preocupação é essa, né, se o governo chinês vai conseguir se sobrepor à soberania e independência que Hong Kong tem já desde os anos 80. Então, essa que é a grande discussão. Isso ainda está tenso. Ontem, no final do dia, o dia que era muito positivo nos Estados Unidos acabou perdendo um pouco da força aí, da alta que teve, tanto nos pregões quanto também na questão de risco de mercado, mas ainda está realmente, vamos dizer assim, uma nuvem que a gente não consegue enxergar ali se realmente é uma situação que a gente deve se preocupar no curtíssimo prazo, ou se isso deve se dissipar, o que a China vai fazer, ainda é realmente difícil de a gente fazer uma leitura em meio a toda a questão da pandemia que continua seguindo como grande foco aí do mercado, viu? Claro. E falando em pandemia, lembrando, né, gente, que o Brasil ainda está longe de estar com a situação controlada, muito pelo contrário, o número de casos só aumenta, o número de mortes também. Só que tem uma boa notícia para os municípios de São Paulo que já têm a situação mais controlada, ou seja, estão cumprindo um isolamento social adequado e têm obtido queda, tanto em número de casos como em número de mortes. Hoje, o governo do estado deve detalhar
novas regras para flexibilização desse isolamento a partir de junho em locais que considera que já seja possível começar esse processo de flexibilização. Muita gente vai começar também, né, Kleber, a recuperar o seu negócio, a sua empresa aos poucos a partir de junho, se tiver enquadrado nessas regiões que o governo entende que já estão com a situação controlada. A gente tem uma grande preocupação por parte de todos os analistas, né, infectologistas, médicos, em relação a como fazer essas reaberturas, porque, sem dúvida, a gente tem ainda um momento muito crítico da pandemia, da disseminação do vírus aqui no Brasil, principalmente São Paulo, que, vamos chamar assim, dentro do Brasil seria o nosso epicentro, né? Onde a gente tem o maior número de casos, de disseminação, de vítimas fatais. Aquele grande feriadão que foi criado, né, na semana passada e que terminou na segunda-feira, a expectativa era de que a gente tivesse um isolamento chegando acima dos 55% dentro da cidade de São Paulo. E o curioso foi que no domingo, que não teve feriado, a gente teve 56%, e no domingo agora, o último que era feriado, onde eles esperavam uma grande melhora, né, uma melhora significativa, teve 57% de isolamento, ou seja, não teve grandes mudanças, é difícil conseguir aumentar esse número de isolamento. O que eles estão chamando de quarentena inteligente agora, seria exatamente isso que você falou, e ela é necessária do ponto de vista econômico, mas não pelo ponto de vista econômico quando a gente fala de economia, mas do ponto de vista da vida das pessoas que estão sem renda, que estão sem condições de fazer suas compras básicas, né, que estão sem condições de pagar suas contas do mês, que são as contas mais importantes ali, às vezes de moradia, né, de alimentação, ou mesmo de saúde, né, pessoas que estão deixando de pagar seu convênio médico. Então, existe uma grande preocupação com isso. Aí, a grande expectativa que a gente tem dessa flexibilização agora é a seguinte: o Brasil, falando especificamente de São Paulo, está fazendo isso num momento diferente daquilo que a Europa e Estados Unidos fizeram. Né? O que a Europa e os Estados Unidos faziam? Né? Olha, a gente vai ter que esperar para ver realmente uma melhora significativa para começar a fazer o abrandamento do isolamento. E aqui, na verdade, não teve essa melhora significativa ainda na questão de infecção, na questão de novos casos, mas a situação econômica ela é tão grave que os governantes estão chegando à conclusão que é necessário fazer essa flexibilização. Então, a gente tem duas torcidas aqui. Torcidas mesmo, e esperamos que esse planejamento funcione, né? Fazendo um parênteses, ontem, por exemplo, a Bolsa Norte-Americana reabriu o seu espaço físico, porque eles estavam só com o pregão ao vivo, né? Perdão, com o pregão viva voz, né? Sem ter o pregão ao vivo. Lá eles colocaram isolamento das pessoas com distanciamento sendo respeitado, número mínimo de pessoas para frequentarem o ambiente, né? Número máximo, perdão, de pessoas. A gente espera que essa mesma organização aconteça aqui, que esse isolamento tenha organização, tenha planejamento, tenha desenvolvimento para que as pessoas possam trabalhar, gerar sua renda e não correr riscos de contaminação e de gerar contaminação. Acho que esse é o grande ponto. A expectativa fica de como isso vai ser feito e organizado, que não dá para piorar a situação do Brasil, porque também se piorar a situação de saúde, vai ter que parar de novo e aí a situação, você entra num ciclo, infelizmente, que não melhora, né? Que é a grande preocupação que a gente tem. É aquela velha história, né? O país saudável vai ter uma economia saudável. Enquanto o país não estiver saudável, a economia não vai ficar saudável. Né? Não adianta, exatamente. A gente entende a preocupação e ela é totalmente justa e correta em relação às pessoas terem que trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. E a gente sabe o tamanho do número de pessoas de trabalho informal no Brasil, né? A gente é um país que tem um número muito grande de pessoas que também têm seus pequenos negócios, né? Esses são os que mais sofrem, né? Porque eles não têm garantia nenhuma, não têm ajuda, as pessoas estão reclamando que não estão recebendo os apoios que deveriam ter recebido conforme foram anunciados, mesmo para liberação de créditos. Então, assim, se bem organizado e bem coordenado, a gente tem como ver uma evolução dessa situação aqui e a gente torce para isso acontecer. Vamos ver se realmente isso se conclui. Muito bom. Kleber, o aniversário hoje é seu, mas você vai ter que dar um presente para os nossos ouvintes investidores, para as nossas ouvintes investidoras, que é o seguinte, já que a gente fala aqui de investimento, eu vou te desafiar. Se hoje você tivesse
dinheiro sobrando para investir, não sei se você tem, mas a gente está trabalhando com essa hipótese, você investiria em qual tipo de investimento e por quê? Boa pergunta, mais uma vez não combinado, viu, pessoal? Hoje já retirou realmente meu aniversário para me pegar aqui no pulo. Eu acho assim, eu acho que primeiro a gente tem que olhar o que nós temos como objetivo, né? Então, vamos partir do princípio que a gente já está com todos os objetivos traçados. Vamos tratar essa pergunta da seguinte forma: está tudo em ordem e eu tenho um recurso a investir apenas, né? Isso, exatamente. Independente de risco, pagamento de contas, porque assim, o mais importante que as pessoas têm é o seguinte: recurso, pagar suas contas, programar seus planejamentos, né? Tipo aquilo que você quer adquirir, seja uma casa, um carro, um negócio ou qualquer outro tipo de projeto. Sobrou um dinheiro, né? Sobrou aquele dinheiro que você tá com tudo em dia, sua vida financeira tá ótima. Exato, você tem um dinheiro sobrando para investir. Né? Deixa pra lá, Kleber. Aqui agora é o seu caso, aproveita. Mas eu dividiria hoje, acho que a gente tem como fazer aqui não é uma recomendação, mas se a gente fosse colocar aqui uma sugestão bem interessante, que é o seguinte: a gente tem o nível de juros hoje muito baixo. Então, investir em juros pós-fixado, como a gente sempre fez no Brasil, não vale a pena. Né? Ele virou como a gente já falou aqui, uma proteção remunerada, né? Você deixa lá no seu pós-fixado. Hoje a gente tem uma situação curiosa para exemplificar, por exemplo, a Bolsa. A Bolsa ela despencou aqui no Brasil dos seus aproximadamente 110, 115 mil pontos que ela estava antes da pandemia para 60 mil pontos. Tá? Ela já voltou aí para os seus níveis agora de 85, nesse momento agora, subindo 1,46, são 10h13 da manhã, ela está com 86.700 pontos. Isso já dá mais de 40% de valorização desde que ela caiu lá para 60 mil. Né? Quando ela bateu 60 mil, ela já subiu tudo isso. O que a gente olha aqui? A gente olha que o investidor ele vendeu o Brasil e ele deteriorou a situação do Brasil de uma maneira muito radical, por não saber o que ia acontecer. Isso aconteceu com diversas economias, tá? Economias como o Brasil, economias como México, países emergentes, Turquia, Rússia e diversas outras regiões que sofreram tanto quanto os Estados Unidos e a Europa. Quando a gente olha Estados Unidos e Europa, a Bolsa nos Estados Unidos hoje já recuperou praticamente o que ela tinha um pouco antes da pandemia. Ela já recuperou basicamente boa parte da queda que ela teve. A gente ainda tem um caminho a percorrer. Só que, aí respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o que eu acredito? Eu acredito que a gente vai demorar, mas a gente vai recuperar a nossa situação local. Tá. A pandemia vai ser tratada, né, com medicamentos, vacinas. A gente vai ter uma melhora natural em questões políticas, porque a gente já vem olhando pelo menos a gente acredita nisso, a gente vem olhando esses movimentos acontecerem. E pode ver, vamos dar o exemplo de sexta-feira, o mercado estava muito preocupado com o que ia acontecer com relação ao risco político dado ao vídeo que ia sair. Né? Então, o que ele fez? Ele colocou o preço lá embaixo. Quando veio a notícia de que não era nada daquele problema como era esperado, o que aconteceu? No dia seguinte, a Bolsa subiu mais de 4%, que foi na segunda-feira. O que mostra isso e outros eventos a gente vem olhando é o seguinte: a gente está com o desconto em ações e na Bolsa brasileira muito grande, muito grande. Quem tiver a paciência de aguardar esse período passar, a gente vai ter grandes quedas, a gente vai ter altas relevantes no curto prazo. Mas quem esperar esse período passar, o Brasil, até a Goldman Sachs fez uma análise recente, que é um dos países que mais vai se beneficiar quando tudo passar. Então, hoje, o recurso que eu tivesse disponível para investir, pensando no longo prazo, eu faria aqui, e pode anotar o dia e a hora aí para depois ser cobrado, tá? olhando aí para... Eu olharia para, no mínimo, 6 meses e pelo menos olhando para 12 meses, tá?
pelo menos olhando para 12 meses, eu realmente faria uma aposta em ações de boas companhias brasileiras, de empresas sólidas, de bons setores, em setores que não só são apenas exportadores. As empresas exportadoras estão tendo muita aposta de investidores aqui no Brasil, porque entende que essas vão se beneficiar primeiro. Por quê? Porque a economia lá fora melhora, precisa de exportação, claro. Então essas empresas vão se beneficiar. Então as outras empresas continuam descontadas, continuam ali sofrendo um pouco. Então faria realmente uma aposta em alguns setores que são realmente bem interessantes que a gente tem aqui no Brasil, empresas muito sólidas, e essa seria a minha aposta. A gente tem hoje como carro-chefe o multimercado. Ele vai falar, poxa, mas a recomendação principal do Itaú é o multimercado? Sim, para aquele investidor que não tem perfil para as ações, sem dúvida nenhuma que o multimercado faz muito bem esse papel de uma maneira mais, vamos chamar, segura, mais conservadora. Tá? Mas apostaria de verdade agora nos meus 40 anos, acreditando que comprando ações, pensando para daqui 5 anos, puxa, mas 5 anos é muito tempo. Sim, 5 anos é muito tempo, mas também é muito pouco, passa muito rápido, né? Minha mãe, eu estava nascendo a 40, então se perguntar isso para ela vai falar que 40 passa rápido, né? De verdade, eu acho que a gente tem essa vantagem hoje de ter um mercado que já mostrou qual que é o buraco dessa pandemia e dessa crise. A gente tem um problema econômico que vai demorar um tempo para se recuperar. Quando tudo isso passar, que vai ser provavelmente no ano que vem, a gente deve ter, se as reformas aqui forem feitas, se esse risco político for controlado, a gente tem tudo para voltar para o nível que a gente estava. E lembrando que se não tivesse tido a pandemia, muitos analistas olhavam para a Bolsa para o final desse ano com 140 mil pontos. Se o mundo não acabar, a gente vai chegar lá, né? Então, se o investidor tiver paciência, colocar aquele recurso que ele pode colocar, a gente está falando de colocar o percentual que pode, não é todo o dinheiro, sem dúvida nenhuma que seria a minha aposta hoje, seria a minha opção, tá bom? Respondi a pergunta? Maravilha! Sim, este foi o quadro Investindo com Kleber Zanqueta. Obrigada, Kleber. Obrigado. Foi uma boa dica para a gente encerrar o episódio de aniversário do Kleber desse podcast. Nos encontramos amanhã. Obrigado por toda a energia. Obrigado, pessoal. Amanhã a gente está aqui. Valeu. Valeu! Pessoal, não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Sigam nossas redes sociais para ficar por dentro desses conteúdos todos. E amanhã estaremos de volta aqui no Investidor em Foco. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, protejam-se. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.